Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29, está escrito assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, ó glória, enquanto estende a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós podemos ver, irmãos, os apóstolos de Cristo estão reunidos com a igreja em Jerusalém. Houve um fato, um acontecimento, e por conta deste fato, deste acontecimento, os apóstolos foram aonde estava a igreja, reuniram a igreja, fizeram uma oração. E nessa oração, no versículo 29, já perto do final da oração dos apóstolos, eles pedem a Deus que olhe para as suas ameaças. O que é isso? Qual foi o fato que ocorreu que levou os apóstolos a fazer uma oração fervorosa na presença do Senhor? O que foi que aconteceu? O que foi que ocorreu que impulsionou, levou, guiou aqueles homens de Deus, aqueles apóstolos de Cristo, a fazerem uma oração pedindo a Deus para olhar para as ameaças que estavam se levantando? Exatamente isso que ocorreu, irmãos, ameaças. A Bíblia diz que os apóstolos estavam pregando no templo. Os fariseus, quando viram os apóstolos pregando, se condoeram, não aceitaram, não admitiram a pregação deles, levaram eles presos, passaram a noite presos. Até o dia seguinte os apóstolos ficaram presos. E no dia seguinte eles mandaram chamar os apóstolos de Cristo, e ali eles ameaçaram os apóstolos. Eles ameaçaram os apóstolos, disseram no verso 18: e chamando-os disseram que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgais vós se é justo diante de Deus ouvir a vocês do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais. Irmão, o que eu quero falar essa noite com vocês? Essa noite, irmão, nós não vamos fazer um estudo apurado como a gente costuma fazer. A maioria dos cultos a gente faz um estudo bem profundo, a gente busca textos num canto, textos no outro. Mas essa noite, irmão, eu queria falar para você, irmão, usar esse texto como uma alegoria. Porque os apóstolos, irmão, eles enfrentaram adversidades para fazer a vontade de Deus. Os apóstolos, estamos diante, irmão, de um relato bíblico real, um fato acontecido, de que homens de Deus, que queriam fazer a vontade de Deus, estavam sendo oprimidos, estavam sendo ameaçados, estavam sendo perseguidos de uma forma brutal, e ameaçados de morte e de açoites. Aqueles homens estão sendo oprimidos pelos seus inimigos, pelos seus opositores, que estão tentando impedi-los, irmão, de fazer a obra de Cristo. Estão tentando impedir aqueles homens de continuar seguindo o Evangelho, de continuar a viver a palavra de Deus. Eles poderiam sim ser crentes, mas calado. Eles poderiam sim ser crentes, mas em silêncio, sem demonstrar a fidelidade dele a Deus, sem demonstrar a fidelidade que ele tinha à Escritura, e sem demonstrar a fidelidade que ele tinha ao Evangelho, a Jesus Cristo e a Deus. Mas aqueles homens não aceitaram isso, irmãos. E o que eu quero dizer essa noite para você? Que muitos de nós aqui estão passando tempos e momentos de frieza espiritual. A maioria de nós que chegamos aqui esta noite estamos passando por tempo de frieza espiritual. E o que é isso, pastor? A luta espiritual que você está travando
O opositor, o adversário que se chama Satanás, tem se levantado contra a tua vida para tentar te impedir de continuar seguindo o Evangelho, para tentar te impedir de continuar sendo fiel a Deus. Ele tem te trancado. A Bíblia diz que os inimigos trancaram os apóstolos até o dia seguinte. O diabo tem conseguido te trancar, irmão. E eu quero usar aqui essa noite esse texto que fala que os apóstolos foram trancados na prisão até o dia seguinte. Eles foram trancados na prisão, então eles não puderam continuar pregando a palavra. Eles estavam trancados, eles não puderam estar lá fora pregando o Evangelho, não puderam estar lá fora vivendo o Evangelho, praticando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Alguns de nós aqui essa noite, irmão, que estão em alguma prisão espiritual. Alguns de vocês aqui essa noite que estão em alguma prisão espiritual, o diabo aprisionou você, encarcerou você, encurralou você e tem impedido você de seguir a palavra, tem impedido você de seguir a Jesus. O diabo colocou você numa prisão, meu irmão, para te impedir você de exercer o teu dom, impedir você de exercer o teu chamado, impedir você de exercer o seu ministério. Mas eu quero lhe dizer que esta noite Deus nos trouxe aqui, meu irmão, para dizer que não tem porta de cárcere que Deus não possa abrir. E hoje Deus quer quebrar essas trancas, meu irmão, e botar você para fora, para que você seja livre para servir a Cristo, livre para seguir a vontade de Deus. Você não pode simplesmente, meu irmão, aceitar o que o diabo está fazendo com você. Você não pode simplesmente, irmão, se curvar diante da sua pressão do diabo. Satanás tem prendido você. E o que é que significa isso, pastor? Ele tem impedido você de orar. Nem orar você consegue mais. O diabo tem impedido você, e tem impedido você de ler a Bíblia. Nem ler a Bíblia você consegue mais. O diabo tem prendido você e tem impedido você de vir aos cultos. Nem aos cultos você consegue mais vir com a frequência normal. O diabo tem prendido você em muitas áreas, principalmente nas áreas espirituais, meu irmão. E ele tem usado às vezes coisas externas, coisas seculares, as coisas do mundo, ou mesmo o desânimo, a opressão, a tristeza, as setas na mente dizendo que Deus não te ama, Deus não está contigo, que Deus não anda com você. Enfim, o diabo tem usado muitas armas para que você continue preso, sem servir a Cristo, sem fazer a vontade de Deus. Eles conseguiram prender os apóstolos, mas quando foi no dia seguinte que os inimigos chamaram eles e ameaçaram e disseram: vocês não vão pregar o nome de Jesus não. Se vocês pregar o nome de Jesus, vocês vão apanhar, vocês vão ficar presos de novo. Mas a ousadia e a confiança daqueles homens eram tão grande em Jesus Cristo, que eles disseram para o inimigo: eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. E é isso que você tem que dizer, meu irmão. Quando o diabo fala na tua mente: não ora não, porque Deus não vai ouvir tua oração, você diga: Satanás, eu prefiro ouvir a Deus do que a tua voz. Quando o diabo disser: não leia a Bíblia não, porque Deus não vai se revelar para ti, diga para o diabo: eu prefiro ouvir a Deus do que ouvir a você, demônio. Quando o diabo disser: não vai para o culto hoje não, tu está cansado, tu está fadigado, parece que é sempre a mesma coisa, diga para ele: Satanás, cala a tua boca, eu prefiro ouvir a Deus do que a tua palavra. Foi isso que os apóstolos fizeram, irmãos. Eles foram ameaçados, eles foram oprimidos, irmãos. Havia uma força muito maior em cima deles para tentar impedir deles continuar seguindo a Cristo, mas nem por isso eles se deram por vencido. Agora entende uma coisa aqui: nós não podemos subestimar, irmão, a força do adversário. Nós não podemos subestimar a força de Satanás, a força do inimigo. Nós não podemos achar que ele está brincando, ou achar que ele não tem força, ele não tem nenhum poder. Nós não podemos brincar com isso, porque muitas pessoas brincaram com isso e hoje estão na lona, hoje estão no chão. Os apóstolos não tiveram por brincadeira aquela ameaça não. A Bíblia diz que assim que eles foram soltos, verso 23, assim que eles foram soltos, foram para os seus. O que é isso? Reuniram a igreja. E o que é que eles fizeram quando reuniram a igreja? Ei, irmão, primeira coisa que nós aprendemos aqui, nós vamos tirar várias lições aqui esta noite. O diabo tem te prendido, o diabo tem te oprimido, tem tentado impedir você de seguir a Cristo, mas a primeira coisa que você tem que fazer é se levantar, dizer para ele que você não vai deixar de obedecer a Deus, e você tem que ir aonde?
aos seus, ou seja, a igreja. Onde é que você tem que ir, irmão? Na igreja. Você tem que reunir os seus, tem que reunir a igreja. E tem que vir aonde a igreja está reunida, onde o povo de Deus está reunido. Para quê, pastor? Ele disse aqui, ó: e solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Você tem que procurar ajuda, irmão. Você está entendendo, amém? Os apóstolos procuraram ajuda, foram até a igreja e contaram para a igreja: olha, está acontecendo isso. Prenderam a gente ontem lá no templo, passamos a noite preso, e agora de manhã ameaçaram a gente de morte, de açoite, se nós continuássemos servindo a Cristo, nós continuássemos pregando a palavra de Deus. Eles contaram o que estava acontecendo, pedindo ajuda, pedindo socorro. Você não pode, irmão, se esconder. Você não pode, irmão, estar passando por luta, problema, tribulação, adversidade. O diabo entrou na tua casa, no teu lar, na tua família, no teu casamento, na tua saúde, na tua vida espiritual, e você não pode se esconder, ficar calado, meu irmão. Nós não temos bola de cristal para adivinhar o teu problema. Você precisa nos procurar e falar o que está acontecendo. E depois disso, o que é que se vai ser feito, pastor? A Bíblia diz: depois que eles contaram para eles o que é que as autoridades estavam oprimindo eles, a Bíblia diz no verso 24, olha aí, irmão, no verso 24: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e oraram. Aí você está lendo, e disseram, né? Disseram, eles fizeram oração, eles oraram, e aí falaram várias coisas, mas não vamos dizer o que foi que eles falaram na oração. Eu quero trazer apenas o princípio da oração para você essa noite. Eu preguei aqui quando foi quarta-feira, no último culto do ano, e o tema da mensagem foi: ano novo, vida nova. Mas mostramos, irmãos, que os princípios que as pessoas têm procurado na vida para se preencherem são os princípios errados, são as coisas erradas. Estão procurando da forma errada e nas coisas erradas, porque estão procurando no mundo. E nós vimos o conselho de Paulo para nós termos uma verdadeira vida de felicidade. Romanos 12:12: alegrai-vos na esperança da glória, sejam pacientes na tribulação, e na oração perseverem. Paulo falava que nós temos que perseverar na oração. Irmão, hoje é 2 de janeiro de 2015. Faça uma retrospectiva aí da sua vida de oração do ano passado. Você vai ver que talvez houve um momento, talvez no começo do ano passado, houve um momento em que você orou mais, que você buscou mais, mas depois a sua vida de oração foi minguando. Quando chegou do meio do ano para frente, você já não estava mais orando. E o apóstolo Paulo disse, irmão, pelo Espírito Santo, que uma coisa que nós não podemos deixar de fazer é orar, que nós temos que perseverar em oração. Foi isso, irmão, foi isso que os apóstolos fizeram. Reuniram-se à igreja e ouviram todos eles, unânime, quer dizer, juntos, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, na mesma visão, no mesmo alvo, visando o mesmo projeto. Foi isso que eles fizeram. Uma oração unânime. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus ensinou em Mateus capítulo 18. Jesus disse: quando 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedir, o Pai vai dar para vocês. Por que é que os apóstolos insistiram aqui em orar? Porque em Mateus capítulo 7 Jesus disse: batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei, pedi e recebereis, porque quem bate se abre, quem pede recebe, e quem busca encontra. Jesus estava falando da insistência na oração. Em Lucas capítulo 18, Jesus diz: o dever de orar sempre e nunca desfalecer, porque embora Deus pareça tardio, mas uma hora vai chegar a resposta para aquele que persevera em oração. Foi isso que os apóstolos fizeram. E o que é que você está fazendo, irmão? Os apóstolos podiam ter se reunido com a igreja. Ó, pessoal, estão ameaçando a gente aí, estão querendo impedir a gente pregar o evangelho. Quem tem um amigo deputado aí, quem tem um amigo aí governador, prefeito,
Quem tem um amigo empresário é importante para falar por nós, eles não foram ao socorro do homem. Eles não oraram para o homem, porque Davi escreveu o salmo e disse assim: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. O nosso socorro não está no homem, o nosso socorro não está no mundo, o teu socorro não está nas coisas materiais, não está num parente importante que você tem, o teu socorro está em Deus. E se você quer que Deus te levante dessa mornidão espiritual, meu irmão, você tem que buscar o socorro dele em oração. Você tem que chegar a dizer: Senhor, o diabo me prendeu, o diabo me laçou, Senhor, eu estou fraco, frio, desanimado, me levanta, quebra as cadeias, e Deus vai quebrar. Mas se você ficar apenas, irmão, murmurando, se lamentando, reclamando, os apóstolos podiam ter saído dali e ter dito: pessoal, não vamos mais não, as coisas estão difíceis, não tem mais jeito não, vamos mais não, eles vão perseguir a gente, vão açoitar a gente, vão prender a gente de novo, vai dar prisão perpétua, vai dar assassinato, não, deixa para lá, vamos mais não. Eles não fizeram isso, irmão, porque isso não resolve a situação de ninguém. Me diga qual foi a pessoa que andou se lamuriando, se lastimando, se lamentando das circunstâncias, que resolveu alguma coisa? Ninguém. Mas apenas homens que confiaram em Deus e buscaram a Deus em oração, obtiveram resposta e receberam força para perseverar na batalha. Eles juntaram os seus e oraram, levantaram a Deus em oração unanimemente. Ouvindo eles isso, levantaram a voz unanimemente a Deus em oração. E na oração aqui eles não pediram dinheiro, não pediram o carro novo, não pediram a casa própria, não pediram promoção no emprego, não pediram a casa na beira da praia, o sítio, não pediram nada de material. Eles apenas pediram uma coisa ao Senhor: que Deus desse a eles ousadia para eles continuar fazendo a obra do Senhor. Sabe, irmão, pastor, não entendo porque é que Deus não tem respondido minhas orações. Porque as suas orações não estão priorizando as prioridades de Deus, porque as suas prioridades não estão alinhadas com a prioridade de Deus. Se você orar alinhado com as prioridades de Deus, a resposta vai chegar. Deus sabe se você está pedindo uma coisa ou outra realmente para a glória dele, para a edificação da igreja, ou para proveito próprio. Deus sabe disso. Os apóstolos oraram, e no verso número 29 eles disseram: Senhor, olha para as suas ameaças. Irmão, eu acho que nós, a igreja, a gente anda meio displicente com o nosso adversário. Quem é o seu adversário? É o seu vizinho da esquerda, da direita? Quem é o teu adversário? É a tua mulher dentro de casa, o teu marido dentro de casa? Quem é o teu adversário, irmão? Quem sabe dizer quem é, diga aí. É o diabo, é o Satanás. Ele é o teu adversário. O apóstolo Pedro disse que nós temos que vigiar e estar atento, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando alguém para devorar. Então ele é o nosso adversário. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12, ele diz: nós não temos que lutar contra seres humanos, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Paulo está falando que a nossa luta são contra os demônios. Aqueles homens disseram assim: olha para as suas ameaças. E aí eu me lembro, irmão, da oração do rei Ezequias. O rei Ezequias, no livro do profeta Isaías, se eu não me engano, no capítulo 38, alguém pode conferir aí para me ajudar? Isaías 38, se eu não me engano, foi lá. O rei Ezequias adoeceu. Confira aí, irmã Cleomar, por favor. O rei Ezequias adoeceu, e Deus mandou Isaías ir lá. Deus mandou Isaías ir lá e avisar para ele: arruma a tua casa, tu vai morrer. Ezequias, deitado ali, irmão, virou para a parede e fez uma oração de 30 segundos.
Uma oração de 30 segundos. Ele disse: Senhor, lembra-te, eu te peço, que andei diante de ti com justiça, fiz a tua vontade e fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz: e ele chorou muito. Na mesma hora que ele terminou a oração, Ezequias não sabia de nada, ele só fez a oração, sentiu tristeza e chorou. Mas Deus estava falando com o profeta Isaías e disse: volta lá e diz para ele que eu ouvi a oração dele, eu vi as lágrimas dele e vou atender a resposta dele, vou dar ele mais 15 anos de vida. Ele orou e obteve a resposta. Chegou diante de Deus em oração, diante da ameaça daquela enfermidade, que era um opositor, que era um inimigo. O outro texto também que fala de Ezequias, um pouco antes desse aí, não sei se no capítulo 37, 36, não sei, 35, mas ainda pertinho aí, Senaqueribe, o rei da Síria, está afrontando o rei Ezequias e mandou dizer para ele: olha, Ezequias, e vocês, povo de Israel, não fiquem pensando que esse Deus de vocês vai livrar vocês, não. Porque não teve nenhum Deus das outras nações que puderam livrar as nações das minhas mãos. Eu prendi tudo, eu matei tudo, eu acabei com tudo, e os deuses dele eu joguei no fogo e vou fazer igual com o Deus de vocês. Mandou uma carta, o rei Ezequias recebeu a carta, rasgou a roupa, jogou terra na cabeça como sinal de luto e desespero. Subiu à casa do Senhor com a carta na mão, se ajoelhou na frente do altar, apresentou a Deus aquela carta e disse: Senhor, tu ouviu aqui, Senhor, está a afronta que o rei da Síria está fazendo contra ti. E quando ele apresentou aquela oração a Deus, aquela afronta a Deus, do inimigo que era poderoso e que podia realmente destruir a Israel, Deus mandou dizer para ele que não se preocupasse, porque essa peleja não era dele, mas porque ele tinha confiado em Deus, Deus ia pelejar por ele. Naquela mesma noite a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e o anjo matou 185.000 soldados, e o rei da Síria, arrogante e prepotente, o inimigo do homem de Deus, fugiu para casa dele para se esconder, e lá os filhos dele mataram ele. A resposta da oração de um homem que confiou em Deus e teve a resposta, teve a vitória contra os seus opositores. Agora, irmão, o que está faltando em você? O que está faltando em você, irmão, é você chegar diante de Deus e falar o que está acontecendo. De repente você tem que chegar: ó Senhor, resolve esse problema, Senhor, resolve isso, Senhor, me ajuda naquilo, me ajuda. Não, calma, irmão, não é assim. Chegue para Deus e conta para Ele a história. Diga para Ele: Senhor, está vendo o que está acontecendo? Senhor, está acontecendo isso, veio isso, me disseram isso, aconteceu deste jeito, Senhor, e eu não tenho força para resolver este problema. Por isso eu vim a Ti, Senhor, porque eu acredito e confio e sei que Tu pode todas as coisas, que para Ti não há nada impossível. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir vencer, mas se o Senhor levantar do seu trono, não haverá inimigo que fique de pé diante de nós. Faça a oração assim, meu irmão. Conte para Deus o que está acontecendo. Fala para Deus, confessa com Deus, explica para Ele. E diga para Deus que você não tem força. Diga para Deus como você está sentindo. Diga para Deus: Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu estou fraco. Não tem como eu lutar contra Ele. Senhor, não tem como eu vencer. Eu não estou sem ânimo, eu estou frustrado. Diga para Deus o que está acontecendo, irmão. Os apóstolos foram sinceros. O rei Ezequias foi sincero. E a Bíblia diz no verso número 31. Olha aí, irmão, o que é que vai acontecer com a tua vida se você realmente dedicar e orar a Deus e clamar a Deus? E tendo eles orado, tendo eles o que, igreja? Quer dizer que agora, depois da oração, aconteceu alguma coisa. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos, quantos irmãos? Todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia, oh, glória. Todos foram cheios do Espírito Santo. A igreja foi cheia do Espírito Santo, depois de orar. Eles só foram cheios do Espírito Santo depois que eles oraram. Irmão, entende uma coisa, um princípio aqui, meu irmão. A única coisa que você está precisando para você viver bem no dia de hoje é a presença do Espírito Santo na tua vida. Isso não é sinônimo de dinheiro, eu não estou falando de dinheiro.
Eu não estou falando que Deus vai te dar a Espírito Santo para você ganhar dinheiro. Eu não estou falando que Deus vai te dar a Espírito Santo para você comprar carro novo. Não, eu estou dizendo que a única coisa que você precisa é do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o selo de Deus para o dia da promessa. Deus vai vir buscar o povo e só vai levar o povo que tiver o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo te dá comunhão com Deus. O Espírito Santo te dá intimidade com Deus. O Espírito Santo te reveste do poder de Deus. O Espírito Santo te dá força para lutar e para vencer inimigos que seria impossível de você derrotar eles. Gigantes que você acha impossível derrubar, o Espírito Santo na sua vida lhe dá autoridade e poder para derrubar eles. Quem lembra o que foi que aconteceu com Davi e Golias? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que aconteceu com Davi e Golias. E será que Davi derrubou aquele gigante com a pedra? O Davi resolveu dar uma pedrada no gigante e derrubou o gigante. Será que foi só isso mesmo que aconteceu? Não. Porque o Espírito de Deus estava na vida dele. Isso significa que se eu orar e for cheio do Espírito Santo, não haverão gigantes que se sustenham diante de mim. Aí eu posso até dizer o que Davi disse, né? 1000 vão cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Eles oraram e foram cheios do Espírito Santo. Irmão, se você entendesse a necessidade urgente que você precisa do Espírito Santo, você abandonaria qualquer coisa para se dedicar a buscá-lo. Se a igreja entendesse pelo menos 1%, se você, meu irmão, entendesse pelo menos 1% da necessidade do Espírito Santo na sua vida, você seria capaz até de abandonar o seu emprego, ficar desempregado, só para dedicar 1 mês, 2 meses em oração, buscando a presença do Espírito Santo. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo depois de orar. Eles já tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo já tinha sido derramado sobre eles em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Mas às vezes, irmão, o Espírito Santo está em nós, mas o fato de nós estarmos acomodados, o Espírito Santo está se apagando. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas epístolas, ele diz: não apaguem o Espírito. O fato de você viver uma vida muito carnal, voltada para a carnalidade, para as coisas do mundo, mundanas, seculares, o Espírito Santo vai se apagando na tua vida. O brilho de Deus vai se ofuscando, vai perdendo o brilho de Deus na sua vida. O Espírito de Deus, ele vai se apagando, vai se entristecendo na tua vida, porque você está muito voltado para as coisas do mundo. Você não está percebendo que é uma ratoeira que o diabo colocou o veneno para te pegar e te roubar para ele. Mas quando a igreja orou, ela foi cheia do Espírito Santo. Você precisa, irmão, avivar a glória do Espírito Santo na tua vida. Você lembra quando o Espírito Santo brilhava no teu coração? Você lembra quando você sentia aquela glória, aquela alegria preciosa? Eu lembro quando você sentia aquele gozo do Espírito Santo, irmão, na tua vida, que você se sentia cheio, você transbordava com a presença dele, você transbordava com a glória dele, você não tinha medo de ambientes, não tinha medo de pessoas, não tinha medo de circunstâncias, não tinha medo de situações. Você lembra disso, meu irmão? Você não sente falta disso, meu irmão? Pastor, eu sinto falta. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Pastor, me ensine uma fórmula. Meu irmão, não tem fórmula. Pastor, faça uma campanha. Meu irmão, não tem campanha. Pastor, me dê um amuleto, que eu vi numa igreja aí que deram um amuleto, que o camarada ia receber o Espírito Santo. Não, isso é mentira. O único meio que você pode fazer é orar, orando, para você ser cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que os discípulos estavam todos no mesmo lugar. Estavam fazendo o que, será, hein? Fofocando, falando da vida dos outros? Ah, meu filho, aquele povo quando se reunia era para orar, era para cantar louvores a Deus. A Bíblia diz que de repente veio do céu, todo mundo conhece essa parte, conhece? De repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, encheu aquela casa, e foi visto por eles línguas repartidas como que de fogo, pousou sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Estavam orando. Em Lucas capítulo 11, Deus está me lembrando desse texto. Conheço ele de cor, mas deixa eu ler com vocês.
Lucas 11, verso 13. Verso 9. Lucas 11, 9. Eu vos digo a vós, isso é Jesus falando, irmão, nosso Senhor: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, quem bate se abre. Está falando de oração. E qual o pai de vocês, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Nenhum de nós. Ou também, se lhe pedir um peixe, vai lhe dar no lugar do peixe uma serpente? Nenhum de nós vai fazer isso. Ou também, se lhe pedir um ovo, vai lhe dar no lugar do ovo escorpião? De maneira alguma nós vamos dar para o nosso filho escorpião. Pois se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém. E como é que eu posso pedir o Espírito Santo? Orando. Como é que eu posso pedir alguma coisa a Deus? Orando. Não há outro meio de pedir água a Deus se não for através da oração. Vocês lembram que eu falei na quarta-feira? Que Deus pode falar conosco de várias formas, várias maneiras. Uma folha voando no vento, Deus pode falar comigo e me dar uma mensagem. Um passarinho voando, comendo no meio do terreiro, o que é que ele está comendo, não sei. Deus pode me dar uma mensagem, pode falar comigo, me dar um consolo, um conforto. Alguma coisa que eu vejo, eu entro num lugar e vejo um nome escrito ali, Deus me dá uma mensagem, uma palavra. Deus fala conosco de muitas maneiras, de muitas formas, em sonho, em visões, em revelações. Mas só um meio de você falar com Deus é através da oração. Então, quando o Senhor diz que o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, Ele está dizendo o quê? Que o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que orarem, aqueles que perseverarem na oração. E ali, meus irmãos, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. E de repente aqueles homens cheios do Espírito Santo, irmão, a Bíblia diz no final do verso 31 de Atos 4, que eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, foram para a rua, foram para o templo, para o trabalho, para onde quer que eles foram cheios do Espírito Santo, vivendo a palavra de Deus, sendo fiel a Deus, obedecendo a palavra de Deus, sem medo algum da ameaça do inimigo. Embora eles sabiam que não podiam subestimar o inimigo, embora eles sabiam que não podiam dizer, não, o inimigo disse que ia fazer isso, mas ele não vai fazer, não vai fazer nada, a conversa é essa. Eles não pensaram assim. Eles sabiam que as ameaças do inimigo eram verdadeiras, sabiam que as ameaças do inimigo eram reais. E você tem que prestar atenção nisso, irmão. Você tem que aprender que as ameaças do diabo contra a tua vida, elas são reais sim. Que as ameaças do diabo contra o teu casamento, contra a tua saúde, contra a tua vida sentimental, contra a tua casa, contra a tua vida espiritual, elas são reais e verdadeiras. As ameaças do diabo, as ameaças de Satanás, elas são reais e verdadeiras. Conta-se uma história, não sei se é real, mas dizem que estava num culto e o pastor estava expulsando um demônio. E quando o pastor expulsava aquele demônio, o endemoniado olhou para ele, o demônio disse, eu vou destruir tua vida. E o pastor disse, vai nada rapaz, que nada. E o pastor simplesmente saiu e foi-se. Não vigiou o que o diabo falou, não se ligou no que o diabo ameaçou. Quando foi um determinado dia, segundo a história, não sei se isso é real ou não é, tanto faz, é uma ilustração boa. Esse pastor estava, parece, numa parada de ônibus, e de repente começou a conversar com uma mulher muito bonita, muito formosa, uma mulher linda. Começou a conversar, e ali começou a conversar com ela, mas o pastor sério, conversando apenas, conversa vai, conversa vem. Com algumas horas depois, o pastor estava no motel com essa mulher. Praticou o ato sexual com essa mulher. E quando terminou o ato sexual com essa mulher, a mulher olhou para ele e disse, eu não falei que ia acabar com a sua vida? O mesmo demônio que estava na igreja, o pastor estava expulsando, foi o mesmo demônio que deu a rasteira nele lá na frente, porque ele não vigiou em oração, não se importou com a ameaça do inimigo. Ninguém pode brincar com as ameaças de Satanás. O diabo está doido para te pegar, meu filho, te levar para o mundo e depois te levar para o inferno. Você não pode subjugar a ação dele, meu irmão. Você não pode subestimar a ação de Satanás.
Não vá achar, porque não, pastor, porque hoje eu estou muito bem espiritualmente, mas amanhã pode vir uma frieza na sua vida. E o próprio apóstolo Paulo disse: quem está em pé, cuidado para não cair. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: os maiores homens de oração da história, que você for olhar, foram homens que passaram grandes conflitos, momentos de dúvidas e questionamentos. O próprio David Wilkerson fala sobre isso antes dele morrer. Um homem de Deus, um profeta que teve agora no século passado, morreu há pouco tempo. Ele fala a respeito das dúvidas, das blasfêmias que às vezes a gente pensa contra Deus, pensamentos blasfemos que vêm contra Deus, questionamentos às vezes até se Deus existe ou não. Um homem de Deus falando isso, e ele falou, e isso aconteceu com todos os homens de Deus em todas as gerações. David Brainerd, que foi um missionário entre os indígenas, morreu com 29 anos. Eu estou lendo o diário dele agora, diário do David Brainerd. Meu irmão, camarada, um homem de Deus, um homem de oração, de passar horas, o dia inteiro orando. Já viu um homem assim? Um homem de passar um dia inteiro orando, jejuando, trancado no quarto, só jejuando e orando. Homem de uma vida difícil. Não tinha a dormidinha boa que nós temos não, numa cama macia, não. Estava lá no meio dos índios. Mas a biografia dele fala que ele passou momentos espirituais de grande dificuldade. Nós não podemos subestimar o nosso adversário, o nosso inimigo. Ele conhece a hora que tu está bem com Deus, mas ele também conhece a hora que tu está mal espiritualmente. Ele conhece a hora que tu está fervoroso, mas ele também conhece a hora que tu está frio. Você não pode subestimar o inimigo. Aquele pastor subestimou e se deu mal. Nós temos dois principais motivos, irmão, para ter uma vida espiritual fervorosa, de oração, sem parar. O primeiro principal motivo de ter uma vida de oração fervorosa é ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. Isso nos alimenta, nos completa, nos preenche, nos torna a pessoa mais feliz do mundo. Embora a gente seja pobre, não tenha nada, nos torna a pessoa mais completa do mundo, sem falta de nada. Uma vida de comunhão com Deus, meu irmão, você pode não ter nada para comer hoje, você ainda está dando glória a Deus com alegria, sem falsidade. É isso que produz uma vida de intimidade com Deus. Esse é o primeiro grande motivo pelo qual você tem que ter uma vida de oração. E o segundo grande motivo, parecido com esse, é que você tem que estar com a vida fervorosa de oração, para que o diabo não te derrube, não te roube, para te levar para o inferno. E o diabo nem sempre vem, irmão, com ameaças de morte. Se você for crente ainda, eu vou te matar. Se você for ser fiel a esse Jesus ainda, eu vou destruir tua família. Nem sempre o diabo vem assim. Às vezes ele vem assim, é verdade, mas nem sempre ele vem. Muitas vezes ele vem disfarçado numa rosa cheirosa. E aquela rosa tão cheirosa que você pega, o diabo está ali falando sem você perceber: eu vou destruir tua vida. Às vezes o diabo está disfarçado numa cerveja bem gelada, aquela cerveja suada, quando você olha, chega, você engole saliva, que delícia. O diabo está ali olhando para ti: eu vou acabar contigo agora. Você toma aquele golezinho, daqui a pouco você está no mundo destruído. Nem sempre o diabo vem nos ameaçar, irmão, dizendo eu vou te matar. Muitas vezes o diabo nos ameaça, missionária Cleomar, oferecendo a nós aquilo que a carne deseja. Muitas vezes o diabo ameaça a gente, irmão, dando para nós aquilo que a nossa carne tanto está querendo. O diabo observa a tua vida e conhece as tuas necessidades. Ele sabe como é que está a tua vida sexual com o teu marido, sabe que vocês não estão bem na cama. Ele sabe que a mulher e o marido não estão bem na vida conjugal, na vida sexual. Um está privando o outro. Tem um dos dois que está louco para fazer sexo, mas o outro não está deixando, não está permitindo. O diabo sabe que um deles está querendo. O diabo vai dar para você o que você está querendo. O diabo sabe, irmão. O diabo sabe que os teus filhos não estão se sentindo felizes em casa. Então o diabo vai apresentar para ele um grande amigo do peito, um traficante, um amigão: vem para cá que eu cuido de ti. O diabo sabe o que as pessoas precisam.
E é isso que ele vai oferecer. A maioria das ameaças do diabo para destruir nossa vida espiritual vem disfarçada de amigos, de coisas boas para nos destruir, meu irmão. Nós temos que estar atento às ameaças do diabo. Tudo que o mundo te oferecer, tudo que vier da carne, do mundo, seja lá o que for prazeroso, bom, delicioso, rejeite. É uma ameaça do diabo para destruir tua vida. Não aceite. Nem que você precise correr igual José do Egito. Me diga por que José do Egito correu. Mulher do Potifar era uma mulher bonita. Por que ele correu? Porque ele sabia que se ficasse ele ia cair. Porque José era homem. Era um homem santo, mas era homem, tinha carne. E ele pegou: pai, se eu não correr eu vou cair, dessa vez eu caio. E ele correu. Porque a mulher pegou e tirou até a roupa dele, começou a abraçar ele. Vem, imagina os pensamentos da cabeça de um jovem naquela hora. Não, eu vou, ninguém vai ver. Não vou ser fiel a Deus. Não, eu vou, ninguém vai ver. Não, eu não vou, eu vou ser fiel a Deus. Um pensamento, um conflito aconteceu naquela hora, mas ele venceu, porque era um homem de oração. Os conflitos têm vindo na tua mente, irmão. O canal da pornografia, a televisão, eu ligo ou não ligo, eu ligo ou não ligo, não, eu vou ligar, ninguém está vendo, não, vou ligar para me ser fiel a Deus, eu não vou ligar não. O conflito está vindo na tua mente. O diabo está de um lado, ameaçando você para te destruir, te dando propostas maravilhosas e deliciosas. E por outro lado está o Espírito Santo para te orientar segundo a palavra de Deus. E é a voz de Deus que você tem que dar ouvido. É a voz de Deus que você tem que ouvir. Os discípulos, depois de orar, foram cheios do Espírito Santo e não tiveram mais medo de irem para a guerra, para a batalha. Eu quero te dar um conselho essa noite. Saia daqui essa noite, peça a Deus para ser cheio do Espírito Santo. Antes de eu terminar essa mensagem, para que quando terminar essa palavra você possa sair dessa porta cheio do Espírito Santo, sem medo de ameaça, sem medo de opressão, sem medo de confusão, de briga, de contenda, sem medo do diabo, sem medo do inferno, sem medo de nada, mas com ousadia para viver a palavra de Deus. De repente o diabo está lá no teu emprego e te esfriou. Você que chegou lá, um homem de Deus, uma mulher de Deus, agora você está lá naquele tititi naquele tititi do mundo, igual os outros que estão lá. Volta segunda-feira para o trabalho e chega lá e o Pedro: ei fulano, não, agora eu sou diferente. O que é que você está tão besta agora? Não, agora eu estou cheio do Espírito Santo, minha vida agora é outra. Se quiser falar comigo, vamos falar de Bíblia. Se quiser falar comigo, vamos falar de oração. Se quiser falar comigo, vamos falar do reino celestial, não de coisas imorais do mundo mais. Coloca isso no teu coração. Sai com ousadia, meu irmão. Eu me lembrei quando eu me converti agora. Quando eu me converti há 14 anos atrás, dia 31 de dezembro, Janaína, naquele jantar maravilhoso que a senhora serviu pra gente lá, eu estava completando 14 anos de convertido naquela noite. E aí eu me lembro, quando eu me converti, eu ia com a Bíblia, eu ia para a igreja sem Bíblia, que eu tinha vergonha. Eu descia, eu estava sem transporte. Eu descia da minha casa sem a Bíblia, porque eu ia a pé para o culto. Não queria que ninguém me visse. Mas mesmo assim, a cidade pequena, sabe como é que é a cidade pequena, né, irmão Frano? Você faz uma coisa hoje, amanhã está todo mundo sabendo. Todo mundo já sabia, o filho do Antônio Lisboa é crente. Vixe, ficou doido. Aí lá vai eu descendo para a rua sem Bíblia na mão, todo mundo olhando para mim, a cidade inteira parada olhando. E tinha uns que diziam: ei pastorzinho, aleluia, irmão, tu acredita? Aí meu irmão, que a vergonha aumentava, eu digo: ai Jesus, me ajuda. E aquele conflito do inferno na minha cabeça, no meu coração, o diabo dizendo: vou fazer vergonha a você, vá mais para a igreja não, rapaz. Aí todo mundo olhando para ti, todo mundo zombando de ti, chamando tu até de pastorzinho. Não sabia eles que estavam profetizando. E aí só foi que eu fiz, com toda a vergonha do mundo, comprei uma Bíblia. Se quebrar você faz outro, mano Alberto. Comprei uma Bíblia, peguei minha Bíblia, não botei nem embaixo do braço não, botei aqui na mão, morto de vergonha, mas eu dizia: Satanás, tu não vai me derrotar. Com a minha Bíblia na mão, andando para a igreja, todo mundo olhando para mim, e eu andando para a igreja, meu irmão. E hoje eu vou lá em Madalena, boto a som no meio da rua, fico igual um doido lá gritando: se arrependam, pessoal.
Nós não podemos nos acuar com as ameaças do inimigo, não podemos retroceder, não podemos desistir, não pode baixar a cabeça com as ameaças do diabo, meu irmão. Levanta essa cabeça, deixa Deus te encher com o Espírito Santo essa noite. Volta para casa hoje, vai ter vida de oração com Deus. Eu te digo, meu irmão, você vai ser cheio da glória. Você vai ter tanta alegria que você nem imagina. Pastor, eu nunca imaginei que eu podia ter tanta alegria como eu tenho hoje, cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia. Aqueles homens saíram cheios de ousadia. Vamos pregar a palavra, vamos pregar a palavra. E foram. Mas o inimigo tinha feito uma ameaça, você lembra? Se vocês forem, vocês vão ser presos, vão apanhar. E muitas vezes, irmão, o diabo fala e ele faz mesmo. Olha o que é que ele fez. Os discípulos foram sem medo. Tiveram medo não, vou e acabou. Você crente, acabou. Se meu patrão quiser botar eu para fora da empresa, que bote. Você crente, acabou. Se meus clientes quiserem deixar de comprar, que deixe. Você crente, você fiel a Deus. Você fiel e acabou. Aí foram. Aí de repente, virando aí a página, irmão, para o capítulo 5. Versículo 24. Então o capitão do templo, primeiro, irmão, verso 17, dá tempo. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública de novo. Foram presos de novo. Olha o diabo cumprindo a palavra dele. Disse que ia prender, prenderam de novo. 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou eles para fora e disse: vão, se apresentem no templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e começaram a pregar. O diabo cumpriu a palavra. É Atos 5, viu, irmão? Prendeu eles mesmo. Mas o que aconteceu? Eram homens, agora homens de oração, não tinha medo. O que aconteceu? De noite, Deus mandou um anjo e livrou eles da prisão. O que eu aprendo aqui, irmão? Que Deus trabalha em favor de homem e de mulher que tem vida de oração. Deus trabalha em favor de homem e de mulher que tem vida de oração. O diabo prendeu? Prendeu. Mas quem foi que mandou soltar? O papai do céu. Quem? Mandou o anjo. E o anjo foi lá, abriu a prisão e disse: podem ir, e mais, pode pregar, podem ir pregar. E eles foram. Escute isso, irmão. Se você for um homem e uma mulher de Deus realmente de oração, buscar estar cheio do Espírito Santo constantemente orando, realmente o diabo pode querer vir cumprir alguma palavra que ele disse contra a tua vida, mas vai durar pouco tempo. Porque o Deus logo vai agir em teu favor para te ajudar. Deus logo vai enviar o teu socorro, o teu livramento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olhei para o Clésio agora aqui e me lembrei. Quantas vezes o Clésio deixou de viajar para poder se dedicar mais à obra. Passando muita dificuldade aí. Só a Jordânia trabalhando e ele fazendo só algum bico por aí. Ganhando muito pouco. E o diabo muitas vezes jogando na mente dele: rapaz, vai. E o Clésio: não, eu vou ficar, eu tenho um chamado. Mas o diabo muitas vezes falou para ele que nada. E realmente durante muito tempo as portas estiveram fechadas. Mas quando foi agora recente, graças a Deus, Deus abriu uma porta para ele aqui em Fortaleza. E ele está tendo tempo bastante para fazer a obra, para servir a Cristo, graças a Deus. O diabo ameaçou. O diabo oprimiu por pouco tempo, mas logo Deus enviou o livramento. É assim que Deus faz. É assim que Deus opera, meu irmão. E é isso que Deus vai fazer na tua vida, amém? É só você orar. É só você buscar Deus. É só você ter joelho no chão, meu filho. E o anjo disse: vão para o templo e preguem lá. E eles foram, de manhã estavam no templo. No verso número 24 diz: então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, que eles estavam lá, estavam perplexos acerca deles, do que tinha acontecido. O que é que aconteceu?
O anjo foi de noite, soltou eles. Quando foi de manhã, vão buscar os presos. Quando chegaram lá, rapaz, tem ninguém lá na prisão não. Não, e a cadeia está trancada bem direitinho, ninguém mexeu em nada. Mas os homens não estão lá. Quando eles souberam que eles estavam pregando lá no templo, ficaram admirados. Por quê, irmão? Porque o Deus da glória, o Deus do impossível, o Deus todo-poderoso, contraria toda a perspectiva que o inimigo tem contra a nossa vida. O diabo talvez esteja dizendo dessa vez, o diabo talvez esteja dizendo contra você esses dias: agora eu peguei ele, agora eu peguei ela, agora eu acabei, agora eu matei, agora eu destruí. Mas não, Deus frustrou as perspectivas do inimigo. Mandou e levaram ele. Chegando, verso 25: chegando anunciou dizendo: eis que os homens que vocês prenderam na prisão não estão no templo, ensina o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxeram, não com violência, porque tinham medo que o povo os apedrejasse. Trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: imagina a ignorância do sumo sacerdote: não vos admoestamos nós expressamente que vocês não ensinassem mais nesse nome? E eis que vocês encheram Jerusalém dessa doutrina e querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Agora o sumo sacerdote fala com eles de uma forma ignorante, bruta. Porém no verso 29, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu vejo aqui nesses homens, irmão, que eles não estavam muito interessados em fazer amizade, não. Estava não. Esses homens não estavam muito interessados atrás de aplauso, não. Ô pessoal, aplaude nós aí, diferente dos pastores de hoje, né? O pastor de hoje está todo mundo querendo aplauso, elogio. Não, vamos dar para o povo que o povo quer. Os apóstolos estavam muito preocupados em fazer amizade, não, pelo visto aqui. Eles disseram: rapaz, é mais importante para nós obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Irmão, eu entendo aqui uma coisa, mais um princípio para a nossa vida de oração. Nós não podemos querer ser cheio do Espírito Santo, querer ter a unção de Deus na nossa vida, querer ter comunhão com Deus, querer ter comunhão profunda e íntima com Deus, e ao mesmo tempo estar querendo agradar os homens. Não tem como. Ou eu me entrego totalmente a Deus para servir a Ele e fazer a vontade dEle, e desagrado um monte de gente, ou então eu agrado as pessoas e desagrado a Deus, porque agradar a Deus em meio termo não vale, irmão. Eu agradar a Deus só em meia metade, não, eu tenho que agradar os irmãos também. Deixa eu agradar a Deus assim um pouquinho, né? E agradar os irmãos outro pouquinho. Aí você não está agradando a Deus em nada, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou você se dedica a agradar a Deus, para ser cheio do Espírito Santo, fazer a vontade de Deus, independente se você vai agradar ou desagradar, ou você se dedica logo de uma vez a agradar os homens. Se decida. Porém eu te dou um conselho: é muito melhor agradar a Deus e servir a Deus, porque Deus é amigo de verdade, Deus é pai de verdade, Deus cuida de verdade. E Jesus disse: nós não temos que se preocupar em receber a glória dos homens, mas em receber a glória que vem só de Deus. Irmão, então Pedro mostrou aqui claramente que não estava preocupado em fazer amizades. Aí o que é que fizeram? Eu vou pular um monte de versículo aqui, porque não tem como a gente ler tudo, né, irmão? Não tem como. Aí no verso, eles botaram os apóstolos para fora, pediram os apóstolos para sair. Aí fizeram uma reunião entre eles. Aí o Gamaliel disse: rapaz, ó, se levantou Teudas, se levantou outro camarada, dizendo que era alguma coisa, um líder. E quando ele morreu, os discípulos dele todos se espalharam, não ficou nenhum. Deixa esses homens pregar. O Gamaliel falando: deixa esses homens pregar. Se o conselho deles for do homem, vai perecer, mas se for de Deus, aí nós vamos estar lutando contra Deus. Aí os outros fariseus concordaram. Aí mandaram chamar os apóstolos. Aí no verso número 40 diz: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falasse mais em nome de Jesus, e deixaram eles ir. Olha aqui, irmão, o diabo tinha prometido a eles que ia prender de novo e bater, e o diabo cumpriu a promessa, prendeu e bateu. Mas olha o que foi que eles fizeram. No verso 41, apanharam, né? Você viu? Mas no verso 41 diz: deixaram eles ir, né? Retiraram-se, pois, da presença do conselho, se alegrando,
por terem sido dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Irmão, quem está entendendo a palavra aí, não precisa nem eu dizer muita coisa, irmão. Quem está no espírito aí, não precisa eu dizer muita coisa, não. Irmão, os homens, o diabo disse: eu vou prender vocês e açoitar vocês. O diabo prendeu e açoitou. Mas depois deles apanhar, a Bíblia diz que ainda se alegraram por terem sofrido afronta pelo nome de Jesus. Meu irmão, seja fiel a Deus independente da circunstância. Passe fome, passe sede, passe frio, passe nudez, fique sem moradia, perca amigo, perca tudo, mas não negue. Se alegre sempre que você tiver o privilégio, o que é igreja? Privilégio de sofrer um pouquinho pelo nome de Jesus. Irmão, estão pregando por aí que nós temos que ser ricos em nome de Jesus, já viu? Estão pregando por aí que nós temos que ter vida tranquila, vida regalada em nome de Jesus. Eu não encontro isso aqui, não. Eu não encontro essa doutrina aí, não. Não encontro, não. Enquanto homens apanhando, sofrendo e felizes por estar passando aquilo pelo nome do Senhor. Sabe por quê? Porque aqueles homens estavam com Jesus. Quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, Mateus 5, o Sermão do Monte, Jesus disse: alegrem-se quando vocês forem injuriados, perseguidos e maltratados por causa do meu nome. Vocês têm que se alegrar, porque assim foram perseguidos também os profetas antes de vocês. O apóstolo Tiago, na primeira epístola, ele diz que nós temos que se alegrar quando passarmos por várias tentações ou provações. O apóstolo Paulo diz que a tribulação que nós passamos aqui é leve e momentânea, passageira, porque ela produz para nós um peso de glória eterna quando Jesus Cristo vier. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8, 17 e 18 assim: se nós somos filhos de Deus, nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros junto com Jesus Cristo. Se com Ele nós sofremos, também com Ele nós seremos glorificados. Porque para mim, eu tenho certeza que as aflições do tempo presente nem se compara com a glória que vai ser revelada em nós. O apóstolo Paulo diz, irmão, para concluir essa mensagem, que a nós foi dado em relação a Cristo não somente crer em Jesus, mas também sofrer por Ele. É um privilégio, irmão. Todas as vezes que você buscar ser cheio do Espírito Santo e sofrer alguma coisa por causa do Evangelho, foi afrontado quando vinha para a igreja, agora bote uma Bíblia. Se não der para ver sua Bíblia, compra uma Bíblia desse tamanho, amarra na cabeça, para todo mundo ver, e mangar de você bem muito, para você poder ter mais galardão diante de Deus. Quando o teu patrão te botar para fora porque você está sendo fiel a Jesus, sai de lá, compra uma caixa de fogo e junta com a igreja e chama para nós saltar junto, porque o teu galardão só vai aumentar em nome de Jesus. Quando teus clientes deixar de comprar no teu comércio, porque agora tu é crente, só fala de Jesus, faça do mesmo jeito, compra a caixa de fogo e venha para cá, para nós saltar junto, porque o teu galardão vai ser grande em nome do Senhor. Todas as vezes que você sofrer alguma coisa por estar cheio do Espírito Santo, fazendo a vontade de Jesus, faça como os apóstolos fizeram, se regozije, se alegra, porque grande será a tua recompensa. Todas as vezes que você perder alguma coisa, ou se entristecer porque te perseguiram, ou roubaram alguma coisa de você, porque agora você é um servo de Cristo, se alegre, porque grande será a tua recompensa no céu. E o verso 42 diz: e todos os dias no templo e nas casas dos irmãos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O que é isso? Apanharam, se alegraram e continuaram fazendo a obra. É isso que você tem que fazer. Concluindo essa mensagem, irmão, quero dizer para você, muitos chegaram aqui essa noite frios, e você não pode aceitar, meu irmão. Você não pode aceitar continuar dessa maneira. Eu já me vi igual a você, meu irmão, eu, teu pastor. Eu já me vi frio, igual o freezer de uma geladeira. Mas nem por isso eu deixei de dobrar o meu joelho na presença do Senhor.
Eu já me vi muitas vezes sem palavra para dizer para Deus. Já me vi muitas vezes, irmão, tão desanimado que as minhas forças faltavam. Irmão Francisco, eu não tinha mais nem força para ficar de pé, mas eu estava lá de joelho dizendo: Senhor, eu não tenho o que dizer, eu não sei o que falar, Senhor, mas eu sei que o meu lugar é aqui. Escuto o choro da minha alma e o clamor do meu coração. E eu sei que Deus estava lá me ouvindo. E por isso eu estou aqui de pé, na presença dEle, com o coração queimando com o fogo da glória. E estou doido para Deus te dar essa mesma, e derrame do mesmo jeito na tua vida, em nome de Jesus. Fica de pé, igreja, em nome do Senhor. Aleluia, aleluia, oh glória. Ficava lá dentro, eu digo: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, Pai? Eu dizia: Pai, eu vim aqui, Pai, porque eu estou frio demais. Senhor, eu não estou mais sentindo Tua presença, eu não estou mais sentindo Tua alegria, Tua unção. Eu não posso viver sem ela, Pai, eu quero ela de volta. Irmão, eu passava 1 hora ali, sem saber o que fazer. Falava um pouquinho, pegava, sentava, lia a Bíblia, não conseguia ler a Bíblia, me ajoelhava para orar de novo, não conseguia de novo. Ficava 1 hora inquieto ali dentro, mas Deus estava vendo o meu coração. Deus estava vendo a minha perseverança. Voltava para casa mais frio do que eu tinha chegado. Ia para casa cabisbaixo, olhando para os pés, contando os passos, triste, desanimado demais. Tomava o café, voltava para a loja, um dia atribulado. No outro dia, 5 horas da manhã, 6 horas, eu estava lá de novo, do mesmo jeito. Mas eu te digo, irmão, Deus estava vendo o meu propósito, minha vontade, o meu desejo. Com alguns dias, 3 ou 4 dias que eu estava nesse propósito de buscar a Deus, eu quero te dizer que houve um dia que eu cheguei naquele templo, tranquei a porta, pensei que ia ser mais um dia frio, desanimado. Quando cheguei por ali, que eu dobrei o joelho, comecei a falar com Deus, Jesus se encostou perto de mim, a unção veio sobre a minha vida, e eu fui cheio do Espírito Santo, e Deus me renovou, meu irmão. Porque Deus, eu não estava nem conseguindo falar nas outras orações. Pastor, e por que Deus lhe deu? Porque Deus viu o meu coração, o propósito do meu coração. Porque ele diz em Romanos capítulo 8 que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A melhor oração, disse um profeta de Deus, não são aquelas que nós pronunciamos palavra, mas são aquelas que nós apenas gememos e choramos aos pés do Senhor, quando o Espírito Santo geme por nós e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o que eu quero dizer para você, irmão, eu sei que a luta está grande aí, mas eu pergunto a você, me responda: você vai deixar simplesmente o diabo destruir tua vida espiritual assim? Você vai simplesmente cruzar os braços e deixar o diabo fazer a festa, roubar você, destruir você, saquear você, matar você espiritualmente, para depois te levar para o inferno, meu irmão? Não! Então você tem que fazer alguma coisa. Você tem que renunciar a alguma coisa. Abra mão do seu tempo, abra mão do conforto, abra mão do seu comodismo. E sabe o que é que eu tenho pedido a Deus esses dias? Eu tenho pedido: Senhor, me dá uma vida de oração exaustiva. Me dá uma vida de oração exaustiva. Senhor, eu quero orar até ficar exausto. Me dá uma vida de oração exaustiva, Senhor. Me dá, Senhor. É isso que eu tenho pedido a Deus esses dias. E para isso, pastor, preciso o quê? Deixar o comodismo. Desliga, desliga, desliga. Para. Deus quer falar contigo, Deus quer ouvir tua voz, Deus quer ver teu choro, Deus quer ver tuas lágrimas, Deus quer ouvir tua oração. Ore, 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 ore. As 2 horas do jogo do Flamengo, do Ceará, de Fortaleza, dedique em oração, meu irmão. A 1 hora de novela, dedique em oração, meu irmão. O que quer que seja que você esteja dedicando o seu dia, tire e dedique em oração. E eu te digo, Deus vai ver a tua busca, o teu esforço, e Deus vai te recompensar e vai te encher, meu irmão. Você vai chegar na igreja, irmão, igual aquela brasa que o anjo tirou do altar lá para Ezequiel. Ezequiel disse que viu os anjos, os querubins, os serafins pareciam como que brasas de fogo. Assim vai estar a tua vida espiritual diante de Deus. O diabo vai olhar para ti e vai começar a te respeitar, porque ele vai ver o brilho de Deus na tua vida que estava apagado, mas vai ver brilhar novamente.
E quando alguém foi expulsar um demônio em algum lugar e disse: rapaz, eu não sei quem é tu não, mas o João lá da igreja lá eu sei quem é. Ah, meu irmão, eu sei quem é Jesus, sei quem é o João lá da igreja. Eu sei quem é Jesus, sei quem é o Zé lá da igreja. Eu sei quem é Jesus e sei quem é a Maria lá da igreja. Mas você quem é? O diabo vai passar a conhecer o teu nome. Então, meu irmão, não se dê por vencido. A única coisa que você pode fazer, eu falava naquela hora, não existe fórmula. Eu não posso te fazer uma campanha, eu não posso te entregar um amuleto. Mas o único meio é: ore, ore e ore. E eu te garanto, filho, o fogo de Deus vai vir na tua vida. Aquele primeiro amor que era tão gostoso na tua vida que se apagou, vai queimar como nunca. O Espírito Santo vai estar irradiante, brilhando na tua vida. Você vai ler a Bíblia, irmão, você vai ver o próprio Deus falando contigo. Você vai ouvir o Espírito Santo te ensinando, você lendo a Bíblia. Você vai sentir o maior prazer na sua vida de orar, de ler a palavra, de vir para os cultos, de evangelizar, é de fazer a obra.